Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, a Palavra de Deus, no Antigo Testamento hoje, no livro do Êxodo. Queria combinar uma coisa com os irmãos, que os irmãos possam anotar aí, fazer anotações do que a gente vai conversar. O Rominho está rindo ali já. Se você não trouxe caderno, anota no celular. Eu tenho certeza que vão ter alguns tópicos interessantes que você vai depois querer desenvolver em casa. Quem sabe eu até não faço algumas perguntas no final, né? Trouxe até um chocolatezinho aqui, ó. O pessoal aí das perguntas, das respostas, quem sai bem, quem sabe não ganha um chocolate. Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 5. Tem uma mosca voando por aqui que os irmãos precisam orar para repreender essa mosca aqui, em nome de Jesus. Pousando na minha cabeça. Êxodo 33, de 1 a 5, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Notem aí Deus falando para Moisés: você e o povo que você tirou do Egito. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, ou de dura cerviz, como diz na Revista Atualizada, e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Versículo 15 agora, dê um salto. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, te somos gratos pela tua palavra, pelas verdades contidas nela, Senhor. Na verdade, pela verdade que ela é. Te agradecemos, Senhor, pelo acesso que temos aos teus planos, pelo acesso que temos, Senhor, ao conhecimento dos teus pactos conosco, da tua aliança, Senhor, com o teu povo, que possamos aprender, Pai, com esse fragmento da história do povo de Israel, nos percebendo tão teimosos quanto esse povo em muitas vezes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, qual é o contexto dessa passagem? Vocês percebem uma coisa interessante. Quando Moisés está recebendo a mensagem de Deus, vocês percebem Deus falando com Moisés que ele poderia ir para aquela terra boa e rica, numa outra tradução, a terra que mana leite e mel. Mas quando Deus fala com Moisés, Deus fala com Moisés a respeito de um povo que você tirou do Egito. Deus se exclui nesse momento aqui desse feito. E por que seria isso? O que causou tamanha ira, tamanha raiva, tamanha revolta da parte de Deus para com seu povo, ao ponto dele dizer: eu não vou com vocês, porque se eu fosse com vocês por apenas um instante, eu consumiria vocês, eu destruiria vocês. O que foi que esse povo fez para causar essa reação em Deus? O que foi que aconteceu para Deus dizer assim: não dá nem para eu compartilhar com vocês um momento sequer? O contexto desse texto aí é um contexto de uma quebra de pacto. E aí, uma quebra de aliança, uma quebra de acordo. O povo descumpriu um acordo que Deus tinha feito com ele. O povo descumpriu, mas não descumpriu de uma forma assim,
banal. Foi um acidente. Não percebi. O povo deliberadamente decidiu não cumprir o pacto que o Senhor tinha feito com eles, mesmo depois de Deus já ter feito grande parte da parte dele nesse pacto. E isso vai nos fazer refletir sobre o seguinte tema, se você quiser anotar. 3 impossibilidades de vivermos sem uma aliança com Deus. Vamos pensar aqui hoje sobre 3 impossibilidades de vivermos sem um pacto com Deus, de vivermos por nossa conta própria. Primeiramente, a gente precisa entender que pacto é esse, do que é que eu estou falando. E a gente precisa entender esse contexto. Que aliança é essa? Que pacto, que contrato, que acordo é esse que Deus se revoltou tanto pelo fato do povo ter quebrado? E aí eu vou recorrer a um documento que a gente não recorre muito aqui, mas num momento como esse eu vou fazer uso dele. Um documento que foi escrito em 1643, após 5 anos de reuniões com 121 pastores, e eles chegaram a conclusões teológicas a respeito do que a Bíblia fala, muito bem feitas. Essas conclusões foram revisadas e revistas em 1690, em 1700, 1704 e por mais 2 séculos à frente. E esse documento se tornou um símbolo de fé da nossa igreja, e eu estou falando da Confissão de Fé de Westminster, que a gente deveria ler um pouco mais. Claro que esse documento não é infalível, esse documento não é perfeito, perfeita é só a palavra de Deus, inclusive nos seus originais, nem essa que você tem na sua mão é perfeita, porque o tradutor pode ter cometido algum equívoco. Daí, na escola dominical, a gente vai orientar vocês a terem diversas traduções, e quando estiverem fazendo algum estudo bíblico, usarem diversas traduções. E a Confissão de Fé, ela fala sobre esse pacto, no seu capítulo 7. E aí uma curiosidade, que eu não sei se já ocorreu a vocês. Por que a gente chama o conjunto dos livros antes dos evangelhos de Antigo Testamento? E por que a gente chama os conjuntos do livro a partir dos evangelhos do Novo Testamento? Já parou para pensar? Não, são os livros do Antigo Testamento. Por que o Novo Testamento? Já parou para pensar por que a gente usa esse termo, testamento? O que é um testamento? Pessoal aí do direito. É um documento de alguém que relaciona o que vai deixar e para quem vai deixar depois da sua morte ou após um determinado fato. Não é isso? Então, por que a gente usa testamento na Bíblia? Talvez algumas pessoas nunca tenham se perguntado. Vamos ler aqui parte do capítulo 7 da Confissão de Fé, para poder tentar entender um pouco. Eu vou ajudar vocês a compreender isso depois. Diz na primeira parte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, nós, criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, e a Confissão de Fé está dizendo que o primeiro argumento para que nós obedeçamos a Deus é porque Deus nos criou. Então Ele é nosso dono, pertencemos a Ele como todo o resto da criação. Nós nunca poderíamos usufruir nada de Deus, nenhuma felicidade, nenhuma bem-aventurança, nenhuma recompensa, se não por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi Ele servido fazer isso por meio de um pacto. Então a Confissão de Fé está dizendo que nós não poderíamos ter nada da parte de Deus se Deus não quisesse nos dar alguma coisa, porque quem somos nós para reivindicar alguma coisa da parte de Deus? Até para nos comunicarmos com Ele se Ele não inclinar os ouvidos para nós. O primeiro pacto que Deus fez com o homem era um pacto de obras. O primeiro pacto de Deus com o homem foi um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição, então o pacto oferecia para Adão vida, a ele e a sua descendência, sob a condição de que Adão obedecesse perfeitamente a Deus. O que a gente sabe que não aconteceu. Adão falhou e o pacto foi quebrado. O primeiro pacto com Deus, de Deus com o homem não conseguiu cumprir, deliberadamente Adão decidiu não cumprir. Já somos muito conhecedores das consequências desse não cumprimento, dessa quebra desse pacto de Deus
com Adão por parte de Adão. O homem tendo se tornado, pela sua queda, a queda de Adão, incapaz de gerar vida por esse pacto de obras, o homem agora não consegue mais obedecer perfeitamente a Deus. O Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos. Não é isso que a gente aprende da Bíblia? E prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitar a crer. Ou seja, a gente só pode crer em Deus pelo Espírito Santo, que nos é dado por Deus, para nos habilitar a ter fé no Jesus para cumprir o pacto. O que é que vocês dá para entender um pouco disso? Tudo que eu preciso para cumprir o pacto, quem me dá é Deus. E o pacto que me propõe, Deus. Então, todas as coisas são dele, para ele e por ele. Não é isso que a gente já aprendeu na Bíblia também? Que pacto bom, né? A pessoa propõe um pacto para você, mas você diz, eu não tenho como cumprir. Você não deu duas condições para você cumprir. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento. Opa! A gente começa agora a entender um pouco por que essa palavra testamento. O pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento em referência à morte de Cristo. O testamento tem que ter alguém que vai morrer, que é o testador. E a perdurável herança, ou seja, a herança que vai durar para sempre, que ele vai deixar para nós pela sua morte. Contudo, o que lhe pertence legado a esse pacto. No tempo da lei, no tempo de Moisés, no tempo em que o nosso texto em questão foi escrito, esse pacto foi administrado de outra forma, não como no Evangelho. Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças para o povo judeu, prefigurando em todas essas coisas a Cristo. A gente também já aprendeu isso na escola dominical, que todas essas regras do povo judeu, elas apontam para Jesus. É nisso que está a riqueza dessas regras para aquele povo. Prefigurando tudo Cristo, que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se Velho Testamento. Então, o nome é Velho Testamento, porque antes do Evangelho, antes de Jesus vir encarnado, o pacto de Deus, ou o testamento do que Deus queria deixar para nós, ele é administrado, ele é exposto na forma de todas essas leis dos judeus. É o Velho Testamento. Então a gente aprende que toda a nossa relação com Deus nada mais é do que o cumprimento de um pacto que Deus fez conosco. Não é isso? Tudo que a gente faz, todas as nossas atividades religiosas, todas as nossas atividades em relação a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo, nada mais é do que as características de um pacto de graça que Deus fez conosco. Uma aliança. Mas não uma aliança que a gente participou da elaboração dela. Nós não dissemos a Deus quais são os termos dessa aliança. Nós não dissemos a Deus quais são os termos desse pacto. Deus estabeleceu o pacto, Deus estabeleceu os termos, e Deus estabeleceu tudo o que era necessário para que se fosse feito. E em todas as nossas deficiências, Deus estabeleceu também o que a gente precisava para cumpri-las. Não estamos falando de um Deus que sentou e perguntou a nós, e aí, como é que vocês desejariam fazer um pacto? Isso tem acontecido em algumas igrejas, infelizmente no dia de hoje, onde as pessoas parecem se sentir habilitadas para discutir com Deus os termos de um acordo com Ele. Em Atos capítulo 17, versículo 24, nós percebemos Paulo expondo por quê. Que razões são essas de que Deus não precisa que nós estabeleçamos condições desse pacto? Atos 17, 24 diz assim, Deus fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, respiração e tudo mais. Então esse é o Deus do pacto. É um Deus que não está ouvindo de nós condições desse pacto. Nem poderia fazê-lo, porque nós nem teríamos condição
de estabelecer as condições para um pacto como esse. Todas as vezes que o povo de Deus tentou esboçar algum tipo de acordo e pacto com Deus pela sua própria conta e risco, isso terminou em sofrimento. Um pacto de Deus perfeito e soberano com os homens frágeis, mortais e limitados, o próprio Deus é que dá as garantias desse pacto. Aí veja que coisa interessante. Quem já foi aqui na Caixa Econômica, pelo menos aqui nessa agência aqui de Marcos Freire, em Olinda, tem um setor lá, não sei se vocês já ouviram falar, um setor chamado penhor. Quem já ouviu falar no setor de penhor da Caixa Econômica? Não existe um setor lá de penhor? O que é o setor de penhor? O que é que alguém que vai à Caixa Econômica e procura o setor de penhor, ela está desejando fazer? O que acontece é o seguinte, a pessoa vai na Caixa Econômica, ela está precisando de um certo valor para fazer alguma coisa, precisando de um dinheiro emprestado, e aí ela procura uma instituição que tem um porte muito maior. Estou aqui falando, eu poderia chamar a Emi para dar uma aula aqui. Não, né? E a pessoa precisa de um valor emprestado e ela procura uma instituição que tenha muito mais dinheiro do que ela para emprestar. No caso, a Caixa Econômica. Então eu, pobre, lascado, que não tenho dinheiro, procuro a Caixa Econômica que tem muito dinheiro. Só, estou precisando de um valor emprestado. A Caixa Econômica não tem problema. Dinheiro é que não falta aqui. Aí, quanto é que você está precisando? Estou precisando de X, tudo bem, posso emprestar. Agora, o que é que você me dá de garantia? Ou melhor dizendo, em outras palavras, na revista atualizada, o que é que você me oferece como penhor? Então a gente aprende que penhor é a garantia para o cumprimento de um acordo. Normalmente é oferecida pela parte menor do acordo. Então eu que estou pedindo um empréstimo, eu tenho que chegar lá, pegar as joias da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, das minhas tias, chegar lá, oferecer, dizer, isso aqui é a garantia de que eu vou pagar o dinheiro emprestado. Se eu não pagar, você fica com as joias. Basicamente é isso. Tendo em vista que penhor é isso, é a garantia de alguém inferior oferece para alguém superior ou mais poderoso para o cumprimento de um acordo, perceba agora, leiam comigo Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Chocolate está aqui, viu? Fazer pergunta depois. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não sei se vocês estão percebendo, mas tudo aqui são termos de um pacto. Deus está dizendo como é que ele está fazendo as coisas, qual é o acordo. Esse é o acordo. É para isso, essa é a minha relação com vocês, conosco no caso. Para louvor da sua glória na sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, outro termo aí que tem a ver com o testamento, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, o pacto, quem criou é ele, como ele quer, do jeito que ele está dizendo, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se você creu, foi selado com o Espírito Santo da promessa, você agora faz parte do pacto. Você faz parte do acordo. O qual, versículo 14, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então a gente acabou de entender o que é penhor, e a gente está vendo aqui Paulo, eu acho que Paulo andava na Caixa Econômica naquele tempo. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança.
Na tradução da linguagem de hoje de vocês, tem dizendo que o Espírito Santo é a garantia. Um sinônimo. Mas aí tem uma coisa estranha nesse pacto. Porque quando eu chego na Caixa Econômica, quem tem que dar o penhor? Quem tem que dar a garantia? Eu. Mas aí Paulo está dizendo que no pacto que Deus criou para nós, ou conosco, quem dá a garantia? Ele mesmo. O nome disso chama-se graça. Deus sabia que a gente tem o quê para dar de garantia para Deus? É como se a Caixa Econômica um dia abrisse um feirão do penhor da graça. Você vem, pede dinheiro emprestado e a gente mesmo garante que você vai pagar. Tem lógica isso no mundo? Não tem lógica nenhuma. Mas na economia de Deus tem. Então, o versículo 14, na tradução da linguagem de hoje de vocês, diz assim: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. E a gente começa a solidificar a ideia de que o pacto, ou a aliança, ou o contrato, ou o acordo de Deus conosco é a garantia, é o cerne de tudo que a gente faz na nossa vida com Deus. Só que no tempo de Moisés, o pacto, o contrato, ele era escrito com palavras diferentes da que é escrita no nosso tempo. Hoje, a gente percebe Paulo falando em Efésios sobre salvação, graça, redenção, fé, crer em Jesus. Mas no tempo de Moisés, para eles, Jesus era uma ideia ainda futura. É o Messias que havia de vir. E quando Deus começou a rascunhar os primeiros esboços desse pacto, ele não poderia descer a tantos detalhes assim, porque nem o próprio povo iria entender. A primeira perspectiva de pacto após a queda, quando Adão descumpriu o pacto das obras, foi com Abraão. E aí em Gênesis 17, versículos de 1 a 11, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Um pacto. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes e eu serei o Deus deles. Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. Contrato. Agora, Abraão assina aqui, Deus assina aqui, contrato estabelecido, um pacto de Deus com o povo, um pacto de Deus com o homem, depois da queda. Onde Deus estabelece condições para Abraão, nada mais do que fidelidade e obediência. E promete a Abraão coisas maravilhosas, uma descendência de prosperidade numa terra onde ele estava habitando. Depois essa promessa é estendida ao filho de Abraão, Isaque, Gênesis 17, 19 e 21. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, o outro filho. E eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os seus descendentes sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. E depois Deus renova essa aliança com o neto de Abraão. Gênesis 35, 9 a 12. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó. Convém que esse não será mais o seu... Para que comeu um pedaço aqui do...
Você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenha muitos filhos e muitos descendentes, uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Deus constantemente lembra ao seu povo do seu pacto com Abraão, com Isaque e Jacó. Não é uma expressão comum da gente encontrar no Antigo Testamento? Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Tem 25 vezes isso na Bíblia. Deus se referindo à promessa que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Só que aí, nesse momento que a gente encontra o texto que a gente está estudando, aconteceu uma outra coisa. Aconteceu um acréscimo nesse pacto. Deus está dando mais alguma coisa. Porque Deus fez um pacto e ele vai detalhando esse pacto no decorrer do tempo e ele vai colocando mais coisas nas coisas que ele está dando para a gente. Ou vai explicando melhor. E Deus agora prepara o povo para atravessar o Mar Vermelho, saindo do cativeiro do Egito e indo para essa terra que ele prometeu a Abraão. E essa passagem, lembra que na confissão de fé a gente percebe que todas essas coisas do pacto referentes ao Antigo Testamento, elas apontam para Cristo? E essa passagem desse povo no Mar Vermelho, ela remete à nossa passagem pelo batismo, onde a gente sai de uma condição e passa para outra condição. E isso acontece publicamente, para que todos vissem. Isso é noticiado e é filme, passa nos cinemas até hoje. O povo de Deus passou de uma condição de escravidão para uma condição de liberdade. E Deus escolheu fazer isso através do Mar Vermelho, simbolizando a nossa passagem com água. Eu ia dizer, através da água, aí vem outra confusão aí de batismo, mas vamos deixar isso para depois. Simbolizando o batismo para nós. E aí Deus coloca no seu pacto agora, em Êxodo 6, versículos 1 a 7. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar o meu povo, que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas, que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte, guardem esse pedaço aí agora. Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito, estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus já tinha dito isso, não foi? Na aliança com os pais. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que vai livrar vocês da escravidão do Egito. Versículo 6, eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Assinatura embaixo, aí temos aí um termo aditivo no contrato inicial com Abraão, se a gente for usar o termo jurídico para esse pacto. Deus elabora o pacto da graça e adiciona a expressão agora, eu sou o Deus que tirou Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito como um símbolo único do Deus do pacto. Nenhum outro Deus tirou vocês da terra do Egito. Quando vocês quiserem saber quem eu sou, pode dizer, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Eu estou adicionando no pacto aí mais uma característica minha, para que vocês não se confundam. Para que um dia venham dizer, o Deus de Abraão não era esse. Veja que coisa interessante. Quando Jesus está contendendo com os fariseus dizem que são filhos de Abraão. Não é interessante? E Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão. Muito interessante quando Deus diz assim, não só vai servir para saber quem eu sou, dizer que eu sou o Deus de Abraão, o pai de Abraão, mas é também o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Agora vejam que coisa, e aí a gente volta para o nosso texto, o que foi que fez Deus ficar tão irritado
com Israel. Veja como, assim como Israel, nós somos capazes de, não vigiando, não controlando através da oração e através de alimentar nossa natureza espiritual, deixarmos a nossa natureza humana prevalecer em alguns momentos e tendermos a quebrar pactos com Deus. Assim como o povo de Israel, veja se nós não somos capazes de fazer isso em alguns momentos. Êxodo 32, de 1 a 6. O povo já tinha atravessado o Mar Vermelho, o povo já vinha sendo acompanhado por Deus com uma coluna de nuvens para aplacar o sol durante o dia, uma coluna de fogo para aplacar o frio durante a noite, iluminá-los, alimentados, tendo água potável, com as roupas sem se gastarem, e de repente esse povo chega aos pés do Monte Sinai e enfim vão se preparar para tomar a terra. E aí Moisés sobe o Monte Sinai. Em outro momento a gente pode discutir como o Monte Sinai já prefigura um templo de Deus, porque Moisés sobe com o seu auxiliar pode ir até uma determinada parte do monte, mas de uma determinada parte do monte para cima, só Moisés pode entrar, nos fazendo lembrar de que o templo de Deus, que Deus vai orientar a construir, tem um local chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entra, e ninguém mais. E Deus já está mostrando que tem a intenção de construir o templo dele no meio do seu povo, prefigurando a Jesus, que é o Emanuel, Deus conosco, que mora no nosso meio. E aí o povo está se preparando para entrar, Moisés sobe ao monte, vai receber as últimas orientações de como fazer para entrar na terra prometida, e acontece o seguinte, Êxodo 32, de 1 a 6. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Já tem um problema aí. Quem foi que tirou eles do Egito? Foi Moisés? Ou foi o próprio Deus? Então você já percebe um povo que começa a desreconhecer o Deus que era o seu Deus. Cadê Moisés? Cadê pastor fulano, que me aproximou de Cristo? Pastor fulano não aproxima ninguém de Cristo, é o Espírito Santo que aproxima você de Cristo. Moisés não tirou você da terra do Egito, foi Deus que tirou você da terra do Egito. Isso está lá no pacto escrito, e Deus fez questão de registrar. E o povo pede a Arão: faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres usam, e os seus filhos e suas filhas estão usando, e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram, imagina Deus ouvindo isso, tá? O discurso deles: povo de Israel, estes são os deuses nossos que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro e o povo anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. Ou amanhã haverá um culto. Amanhã a gente vai se reunir na igreja e vamos cultuar esse Deus que nós mesmos criamos, que esse é o que nos tirou do Egito. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício. Isso aqui está nos indicando que tudo que eles aprenderam de como seria o culto a Deus, eles usaram para esse bezerro. É como se nós fôssemos fazer um culto para uma entidade qualquer, e a gente fosse fazer um momento de dízimos e ofertas, de louvor e adoração. A gente foi usar todos os artifícios de um culto, eles usaram, mas para um Deus estranho, ou para o que não era Deus. Eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Interessante que esse Deus que eles criaram já criou em guerra com eles, que eles precisavam ter paz com esse Deus. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi uma quebra contratual. O pacto foi quebrado. O povo desobrigou Deus das suas responsabilidades. Rejeitamos a Deus, que graciosamente veio até nós, sem que nós merecêssemos, nem tivéssemos condições de propor qualquer coisa. Decidimos deliberadamente mudar um contrato que nós nem escrevemos,
e que nos garantia vida. Ou resumidamente, nós escolhemos pela morte. Decidimos ter vida de outras formas, o que é absurdo, pois isso não é possível. E, portanto, a gente vai perceber aqui rapidamente 3 impossibilidades de você, de mim, de nós, como igreja, vivermos sem um pacto, sem uma aliança com Deus. Vendo o texto que Moisés fala como resposta a Deus pelo que Deus disse. Lembram que Deus, após isso, diz assim: tudo bem, vocês podem ir para a terra prometida, é isso que vocês querem? Entrar lá? Eu coloco um anjo lá, e ele vai tirar todos aqueles moradores de lá, e vocês vão entrar lá. Agora eu não vou com vocês. E aí Moisés responde a Deus, versículo 15 do capítulo 33. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. E essa é a primeira impossibilidade. É impossível nos movermos sem Deus. É impossível fazermos qualquer coisa sem a presença de Deus. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, Jesus falando, o testador do pacto. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E Moisés já entendeu isso. Disse: Senhor, não nos tires daqui sem a tua presença, porque sem a tua presença a gente não tem como sair daqui. É uma ilusão acharmos que podemos empreender qualquer plano que seja pela nossa própria capacidade ou vontade ou a revelia de Deus. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, o Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 14 e 15 diz: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. É impossível vivermos por nossa própria conta. É impossível nos movermos nessa vida sem a presença de Deus, e Moisés percebeu isso de forma muito apropriada nesse momento. Deus nos convida a perceber esta realidade com tranquilidade, com prazer. No Novo Testamento, a gente percebe que Deus traz essa verdade de que vocês não... O que é que vocês estão pensando que vocês podem fazer? Só existe uma forma de viver. E é melhor que vocês aprendam essa forma, porque ela é a verdade. Se vocês não quiserem ter essa forma, tudo bem, vocês vão sofrer, porque essa é a verdade, e a verdade não muda. E aí Jesus, a partir do apóstolo Paulo, nos orienta dizendo: portanto, 1 Coríntios 10:31, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a forma de se mover. Essa é a forma de realizar. Essa é a forma da gente vivenciar a vida, compreendendo que não fomos nós que fizemos. Não fomos nós, como o povo cometeu aquele primeiro engano. Cadê Moisés, esse homem que nos tirou do Egito? Homem nenhum faz nada com você, nem para você, nem por você, se o próprio Deus não estiver por trás. E se você não reconhecer esse Deus por trás, você está enganado, muito enganado. Segunda impossibilidade: é impossível perceber a graça de Deus em nós sem a sua presença. Quando Moisés fala no versículo 16: como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Como é que as pessoas vão saber que o Senhor se agrada de nós? Qual é a evidência que nós temos de que Deus se agrada de nós? Qual é a prova que nós temos que Deus se agrada de nós? São as coisas maravilhosas que nós temos? São grandes feitos e conquistas que nós conseguimos? Isso é a prova de que Deus está conosco? E as pessoas que não têm nenhuma conquista? Deus não está com elas? Tem uma música que eu tenho ouvido muito, não porque quero, né, porque sou forçado, que diz assim: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você já sabe, né? Fernandinho. E todo mundo bota essa música para todo canto, né? Toda vez que eu tenho um desejo,
Comprei um terreno, aí eu gravo um vídeo e boto grandes coisas estão por vir, vai se construir um negócio ali muito bonito. Para a música, a evidência do poder de Deus são as grandes coisas que vão acontecer. Para a Bíblia, a evidência é a presença de Deus, acontecendo alguma coisa ou não. Isso é bem diferente. Isso causa um nó na nossa cabeça. Não que grandes coisas que possam acontecer na sua vida não sejam bênçãos, são bênçãos. Desde que percebamos um Deus que está por trás dessas coisas. Desde que percebamos que foi a graça de Deus que nos alcançou. Mas não é o nosso desejo que dispara a graça de Deus. Não é a nossa boa intenção que dispara a graça de Deus. Veja o que Deus diz sobre um grande acontecimento para o povo de Israel. Veja como ele se posiciona a respeito da conquista da terra prometida por Israel. Deus diz a Moisés, é na terra prometida que vocês querem ir? É esse? O problema é esse? Não seja por isso. Eu ponho um anjo, limpa a terra aí, tira os heveus, os amorreus, os jebuseus, os heveus, tira todo mundo. Pode ir, pode entrar na terra. Terra boa e rica, emana leite e mel. Vocês vão ser bem-sucedidos lá. Agora eu não vou com vocês. É basicamente como se quando eu tivesse dito aqui mais cedo que ao responder algumas perguntas alguém pudesse ganhar um chocolate. Mas se as respostas da pergunta fossem simplesmente para ganhar um chocolate, Deus estivesse dizendo assim, ou você quer um chocolate, ou é aprender a palavra de Deus. Porque se é chocolate, tá aí chocolate. Pode pegar. Não tem problema com chocolate. Eu tenho chocolate infinitamente. Você vai para o inferno comendo chocolate. Isso não é problema. Se você não perceber Deus nas coisas que eu estou fazendo, se você não me perceber nelas, eu não vou com vocês. Essa era a maior riqueza que vocês tinham com o pacto que eu fiz com Abraão, com Isaac e Jacó. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E na hora que vocês dizem, onde está Moisés que nos tirou da terra do Egito? E constrói um Deus, que esse foi o Deus que nos tirou da terra do Egito, eu também não sou mais o Deus de vocês. E vocês também não são mais o meu povo. Então, podem ir. É por sua própria conta e risco agora. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu não vou falhar com o que eu prometi a Abraão e a Isaac e a Jacó. Dizendo, a tua descendência darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E até isso é graça de Deus. Porque Deus tinha toda a condição de dizer assim, eu vou encerrar com vocês. O valor das coisas da vida, qualquer coisa, só existe se de fato Deus estiver presente. Pode ser um casamento, a maternidade, a paternidade, bens materiais, saúde, ser bem-sucedido profissionalmente, sua bondade extrema, sua caridade. Nada disso comove a Deus, se Ele mesmo não for a razão principal de todas as coisas. Deus em primeiro lugar. E nada disso tem valor algum se a presença de Deus não se fizer real, nos trazendo a noção da verdade de Deus em todas essas coisas, da justiça de Deus em todas essas coisas e do juízo de Deus sobre o mau uso dessas coisas. E aí alguém pode estar se perguntando, e o amor? Onde ficou o amor? Essa conversa está muito jurídica, pesada. E aí vem a terceira impossibilidade para a gente terminar. Quando Moisés fala no versículo 16, na segunda parte, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Não faz a gente ir sem o Senhor. Porque sem o Senhor, nós não seremos diferentes dos outros povos da terra. Porque a tua presença é que faz com que a gente seja diferente. É impossível que sejamos diferentes dos outros povos dessa terra sem a presença de Deus. É a presença de Deus que nos distingue de qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. É a presença de Deus que nos faz um povo esquisito aos olhos do mundo. Não são as roupas que nós usamos. Não é o fato de não bebermos. Não é o fato de não fumarmos. De não fazermos sexo antes do casamento. O fato de estarmos depois de tantos dias passamos com chuva. E a gente tem um domingo como esse. E a gente está aqui.
Não é isso que faz as pessoas acharem a gente esquisito. O que nos distingue das pessoas é o amor. 1 João 4, versículo 16, diz: e nós mesmos conhecemos o amor de Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos a coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o que Moisés está dizendo, sem a sua presença, como que os outros povos vão entender que há amor entre nós? Porque isso é um pacto de amor, isso não é um pacto de rigor apenas, é um pacto de amor. Amar como Jesus amou é a nossa atitude de adoração. Amar como Jesus amou é a nossa atitude de comunhão. Amar como Jesus amou é a nossa atitude de evangelização. Amar como Jesus amou é a nossa atitude de discipulado. Amar como Jesus amou é o nosso serviço de culto e ao próximo. Por fim, meus irmãos, se há entre nós, homens e mulheres, que têm uma vida de relação com Deus, o que existe aqui são homens e mulheres que têm um pacto com Deus, que nos foi proposto por graça. Honremos este pacto, honremos essa aliança. Se você acha esse termo estranho, lembre-se dos termos que nós usamos quando celebramos a Santa Ceia, mensalmente ou com certa frequência. Nós celebramos na nossa ceia, a ceia da mesa do Senhor, onde o Senhor disse a respeito do sangue: esse é o cálice da aliança, ou esse é o cálice do pacto. Hoje, tudo isso aí que tinha no Antigo Testamento foi substituído pelo batismo e pela ceia. São os símbolos externos de um pacto que Deus fez conosco. Daí, para os que não compreendem, o fato de nós batizarmos os pequeninos, porque o pacto do Antigo Testamento era estendido para nós e para os nossos filhos, e nós estendemos esse pacto que foi feito conosco, essa aliança, para os nossos filhos, sem o poder de consumá-lo, é claro, mas nós não podemos cercear os nossos filhos desse pacto. Honremos o pacto de Deus conosco, porque disto deriva toda a nossa relação com Deus. Amém? Oremos. Senhor Jesus, te somos gratos pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, que nos leva até o pacto, pela tua misericórdia que tu tens de quem tu queres, pela graça que tu exerce com quem tu queres, Senhor. E uma vez fazendo parte desse pacto, pela conversão, somos selados e temos o penhor do Espírito Santo que nos garante que esse pacto será cumprido, Senhor. Que possamos, Senhor, entender que não pesa simplesmente sobre a nossa criatividade, tudo que devemos fazer para te honrar na nossa vida, mas, de fato, é um cumprimento de uma aliança, de um acordo que nos garante vida, Senhor. Te louvamos pela compreensão que a tua palavra nos traz, pelo teu amor de nos ensinar isso. Te louvamos, Senhor, pela tua ação misericordiosa com o povo de Israel, que sabemos, Senhor, que no decorrer dessa história tu tivesses mais um derramamento de graça e não olhasse o pecado desse povo, Senhor, e conduziste esse povo até essa terra prometida, cumprindo o teu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, com a humanidade, conosco. Que Jesus, Senhor, possa ser o centro da nossa aliança, o testador, Senhor, de um testamento pelo qual herdaremos uma vida eterna. Essa é a nossa esperança, esperança da glória, que está depositada nas tuas mãos e que ninguém tira de ti, Senhor. Te louvamos por isso, pelo teu amor, pela tua infinita bondade conosco, Senhor, e te oramos confiantes nesse pacto escrito por ti. No nome de Jesus, amém.